Fala pessoal, aqui quem fala é o Guerrilheiro e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês dizendo sobre os cuidados básicos e como funciona o processo de manutenção, o processo de averiguação, de tratamento constante da rig de mineração que você tem que ter, tá? Se você tem uma rig de mineração de uma placa de vídeo, dois, na verdade, que não é uma rig, você está usando o seu computador para minerar, então você não precisa ter tanto esse problema, esses cuidados, né? Mas se você vai ter uma rig de mineração grande, com 6 placas, 12, 24, 32, 40, enfim, nós temos que pensar nesses processos e entendermos esses processos, porque esses processos são importantíssimos para a vida vital do aparelho e que para ele não se torne um problema constante, um problema onde você não sabe onde está o erro, um problema elétrico, um problema de temperatura, né? Então, antes de mais nada, segue o canal para me ajudar a te manter informado sobre as coisas e dá aquele like nos vídeos, beleza? Valeu. Vamos lá então. Primeira coisa que você precisa entender quando a gente está falando de manutenção e monitoramento constante de uma rig de mineração você vai ter que ter o entendimento do que é uma rede elétrica, né? E como uma rede elétrica deve funcionar de acordo com com energia mesmo que é necessária para as fontes, né? Então, por exemplo, se você tem uma rig de mineração que vai gastar aí com 3070, que você vai gastar uns 1.200 watts pela rig, né? Por exemplo. E aí você quer colocar isso numa tomada normal da sua casa. E essa tomada normal, ela está disputando os circuitos eletrônicos com chuveiro, com o micro-ondas, com os outros dispositivos eletrônicos da casa, ainda mais se você tiver mais de um chuveiro, você terá problemas, porque sua rede doméstica ela não está adaptada para receber, para essa carga tá sendo consumida de 1.200 watts de um componente, tá? Misturado com todos os outros da casa. Então, máquina de lavar, você vai ter oscilações geralmente na sua rede. E essas oscilações podem causar defeitos nessa rig de mineração, né? Então, o primeiro passo para você ter uma rig de mineração é ter uma fiação exclusiva para ela, né? Como eu tenho aqui em casa minha. E as especificações técnicas para isso, geralmente você precisa ter um 220 bifásico, né, pessoal? Você precisa estar a par e ter os dispositivos de proteção contra surtos elétricos, porque eles vão acontecer. Não é que não importa se sua rede elétrica for boa ou não, eles vão acontecer. Por exemplo, eu moro aqui de frente de uma delegacia de polícia. Então, se você for falar em disponibilidade de energia, disponibilidade de internet, é quase que 99% sempre que eu tenho essa disponibilidade. Por quê? Porque o sistema de delegacia, ele precisa ter um pronto atendimento e eu moro praticamente de frente aqui, né? Então, quando falta energia, são questões de minutos para vir uma equipe arrumar, né? Aqui também, na Grande São Paulo, não é uma região de raios onde eu moro. Agora, por exemplo, se a gente for trabalhar em um lugar rural, um lugar afastado do interior, nós temos problemas comuns que a gente já viu na comunidade de cripto, muitos problemas que a qualidade da energia não é boa em muitos pontos do interior, tá? Então causam surtos elétricos constantes, causam problemas, principalmente no interior, onde a gente tem mais raios, mais tempestades. Então temos o problema também de raios de tempestade.
Então, independentemente de onde você mora, sabendo que se você mora no interior, você precisa ter mais cuidados com relação a isso, você sempre precisa ter dispositivos de proteção, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre. Sua rede tem que ser aterrada. Você tem que ter dispositivos, por exemplo, clampers, que vão aí na sua caixa, que vão ter um desligamento quando você tiver alguma alteração na rede. Você vai ter também é, é, clampers e dispositivos de tomada que você vai fazer esse controle. Você precisa ter também leitores de watts que vão nas tomadas. Então, se você está pensando em criar algo desse tipo, tenha em mente disso, que você vai precisar dessa instalação, tá? Agora, quando a gente fala de ventilação, ventilação também é um ponto importantíssimo na relação com a sua mineradora, tá, pessoal? Então, o que que o pessoal usa mais comum na questão de ventilação? Ar-condicionado? Sim, utiliza-se ar-condicionado, mas lembra que o consumo em watts de um ar-condicionado é bem potente. E junto com com uma rig que você tenha, se sua rede elétrica não tiver trabalhada para isso, potente, com tomadas que aguentam 16 amperes, que são de 16 amperes, e todos os cabos tenham mais resistência, e principalmente ao 220, porque os componentes elétricos trabalham muito bem em 220, você vai precisar ter um cuidado já maior ainda se você quiser colocar um ar-condicionado, tá? Então, por isso, a parte elétrica ela é importantíssima. Ela é muito importante. Aí você vai utilizar o que para ajudar na ventilação? Você pode ter o seu ar-condicionado, mas não basta. Você tem que criar um fluxo de ar. Esse ar ele tem que passar sempre pelas placas de vídeo e jogar fora o ar quente. Aquele ar quente não pode se manter lá de alguma maneira. E por que que geralmente quando você tem um exaustor, você coloca ele em cima? Porque o ar quente, a tendência é que o ar quente suba, né? Eu não sei se vocês já viram aqueles balões de solar, que é a mesma coisa de você pegar um saco de lixo, encher de ar, certo? Amarra o saco e deixa no sol. O sol vai começar a esquentar o ar e o ar vai começar a subir. E como o saco de lixo é muito leve, ele vai voando, vai voando, vai voando. Quando você vê, você tem aquele balão solar, que parece uma salsicha gigante preta. E ele vai voando, porque o ar quente tende a subir. Então, os exaustores, eles sempre têm que estar no teto, aonde recebem essa carga desse ar quente, para não deixar quente no ambiente. Porque o ar quente no ambiente, a temperatura alta, também vai estragar seus componentes, certo? E para isso, então você tem que procurar exaustores, né? Os exaustores, por exemplo. Ó, exaustores bons são exaustores grandes. Não adianta você ter um mini exaustor que talvez não seja suficiente, dependendo de quantos metros quadrados você tem no ambiente. Então, por exemplo, esse é um exaustor de 50 centímetros, que eu acho que funciona. De 25 e 30 eu já acho que não é muito bom, não. Então, geralmente você vai pegar o exaustor de 50 centímetros, dependendo de quantas rigs você tem, se você tem 6, 7, você já tem que ir para o industrial, né? Já tem que ser um pouco mais diferente a situação. Você também vai precisar do que? Coolers. Coolers Molex, vamos lá. Com entrada Molex para você conseguir conectar, ó, igual dessa forma que tem aqui, na sua fonte, tá? E aí vai ser mais fácil para você controlar o ar que entra diretamente na sua rig. Por exemplo, temos aqui rig frame. Vou mostrar para você. Ixi, tá meio demorado aqui. Vou colocar rig frame. Tá vendo que essas rig frames aqui, ó, que são os locais onde a gente coloca a placa de vídeo, geralmente elas têm as boas, né? Elas têm sempre os coolers aqui na frente,
né? Logo atrás ficam as placas de vídeo e logo atrás das placas de vídeo já tem outros coolers que soltam o ar. Para onde? A caminho desse fluxo dos exaustores. Então, geralmente é inteligente que você coloque o ar-condicionado aqui, ela capture esse ar com energia, com a temperatura menor e solte para o exaustor para não ficar esse ar quente que ela solta no ambiente e acabar piorando a situação. Então, com relação à ventilação, é isso que eu aconselho, tá, pessoal? E aí, cooler assim, vai ficar ligado 24 horas? Dá pau sempre, tem que estar sempre olhando. Se der pau em um, começar a esquentar muito essa, ela vai passando calor para as outras e a gente também tem problemas. A gente tem também problemas nos cabos de splitters, né, que a gente chama, que são cabos é, para a fonte, que estão ligados diretamente na placa de vídeo. Geralmente esses cabos que a gente compra que só tem na China, e se você achar no Brasil vai ser da China com preço 4 vezes maior, você vai acabar por ter cabos de qualidade não tão boa, assim, então você tem que estar verificando eles sempre, eles não podem esquentar, e dependendo da placa de vídeo, se for uma 3080, 3090, eles vão esquentar logo, então você não pode usar esses tipos de cabo com Molex, sabe? Então, quando a gente vai conectar o riser neles, a gente tem que estar sempre pensando nessa questão. Outra questão que a gente precisa ter quando a gente vai estar trabalhando com uma alta performance de mineração, a gente também precisa ter fazer os BIOS né? BIOS nas placas de vídeo. Então você pode ver que fazer um BIOS na placa de vídeo vai depender, né, de quais placas de vídeo você vai fazer, porque cada placa de vídeo vai ter o seu processo da BIOS né? E também BIOS é uma questão de, de importância muito grande, porque o BIOS ele pode causar problemas na sua placa se você não fizer conforme, né? BIOS como que eu posso colocar aqui? Cuidados, né? Então, ó, 8 coisas que você pode, que se você fizer, pode estragar o computador. Ó, atualizar a BIOS é um procedimento que precisa ser feito com atenção. Tanto BIOS de placa-mãe ou BIOS de placa de vídeo. Se você fizer o BIOS mod de uma forma errada e o processo não for concluído por queda de energia ou cair internet, você tem grandes chances de perder sua placa, tá? Porque ela vai ficar com o processo parado no meio. E a instalação do BIOS mod das fábricas, elas vêm com essa segurança, né? De eles fazem tudo num ambiente totalmente controlado. Então, para você fazer o BIOS mod, também você tem que ter uma segurança bem grande. Outra questão é o acompanhamento de todos esses componentes e de como eles se comportam, tá, pessoal? Porque o que acontece? Nós temos vários problemas que podem gerar se você deixar lá sua máquina ligada por 100 dias, um mês, 2 meses, e sem olhar e sem monitorar, né? A gente já viu aí vários YouTubers que perderam mais de 200 placas de vídeo em incêndios, e eles tinham todo o aparato, o ambiente controlado para isso. Mas, por exemplo, eu já vi casos de um cara que tinha esses splitters, ó. Ele tinha tudo, o ambiente era perfeito, as placas de vídeo estavam em 50 graus, todas, tudo com BIOS mod certinho, tudo rodando. E de repente aconteceu que um desses cabos dele era vagabundo e começou a corroer. A tensão da placa de vídeo começou a corroer o cabo dele, certo? E, e com com esses cabos sendo corroídos, uma hora deu um curto, né? E quais são os dispositivos de curto de placa de vídeo que a gente tem? Nós temos dispositivos que ajudam a não deixar o sistema todo estourar se não pegar fogo, né? Então, nas primeiras vezes, deu curto, desligou tudo. E ele estava dormindo.
Só que ele tem um sistema de um dispositivo que a gente faz na placa-mãe que serve para quando cair a energia, a placa-mãe ligar sozinho, o sistema começar a funcionar sozinho, isso estava ativado. Então imagina, você tinha um curto, então o curto desligava, os sistemas de proteção das placas de vídeo desligavam, da placa-mãe desligava todo o computador, e aí ela tentava ligar de novo, de novo, de novo. E foi dando curto em cima de curto, começou a pegar fogo por causa de um cabinho desse, e ele teve um prejuízo de mais de US$ 500 mil. Então, é um problema que tem que estar constantemente sendo visto, né? É um cuidado constante que você tem que ter. Não adianta você deixar lá as coisas funcionando e achar que vai ficar funcionando sozinho. O programa funciona sozinho em si. Mas o problema, o cuidado é com os hardwares que tem que serem constantes, né? De repente, se uma fonte começa a dar um problema de distribuição desses watts, você vai notar essa sobrecarga na rede. E se essa sobrecarga for maior do que sua tomada aguenta, pode queimar seu circuito, seu sistema elétrico, pode derreter os fios e dar um curto, né? Então, são outros cuidados que vocês têm que ter. Então, esse vídeo é justamente para desmistificar um pouco esses cuidados. Que criptomoeda não é minerar cripto, não é só deixar parado. Existem várias questões que eu abordei aqui e elas estão mais ligadas com temperatura, estão ligadas com energia e com o cuidado que você tem que fazer esses setups, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com mais de uma fonte em placas mãe, se você conectar errado, por exemplo, um cabo de uma fonte em uma placa mãe ou em uma placa de vídeo e outro cabo do splitter na outra placa de vídeo que está sendo alimentada por outra placa mãe, você também pode queimar os componentes todos, né? Então são vários detalhes técnicos que você precisa entender, são várias questões e pormenores que a gente precisa saber e ter ciência dessa importância. Beleza, pessoal? É isso, valeu, um abraço e é nóis!